João capítulo 1, versículo de número 29. Amém? No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Obrigado, Senhor, por esse tempo com a Igreja do Senhor aqui. Nós podemos louvar e engrandecer o seu nome e declarar que o Senhor está vivo e ressurreto, assentado no seu alto e sublime trono, esperando os seus na glória. Por isso, prepara-nos como a sua igreja, Cordeiro de Deus. Prepara o nosso coração, prepara a nossa vida, porque a hora que o Senhor vier nos chamar para estar contigo, queremos estar prontos para viver e morar eternamente contigo em moradas eternas. É para isso que existimos, para glorificar o seu nome, para exaltar o Senhor nessa manhã. Por isso, fica conosco, Senhor, através da pessoa do seu Espírito Santo. É o que nós oramos nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. A gente tem caminhado um pouco pelo Evangelho de João, né? Porque o Evangelho de João, a gente poderia dizer que ele cobre uma boa parte do ministério terreno de Jesus Cristo. E a gente poderia dizer que o Evangelho de João é o evangelho mais simples dos 4 evangelhos. João, ele fala de maneira muito básica, itens tão altos da fé cristã. Ele trata de coisas que todo mundo entende, como João trata. E eu tenho enfatizado muito, né, em Cabo Frio, lá em Unamar, com os irmãos lá, a necessidade da gente perceber que o Evangelho é o centro da igreja. Que o Evangelho apresenta Jesus ao centro, né? Jesus, ele é o início, ele é o meio, ele é o fim de tudo. Então, o Evangelho de João começa mostrando justamente isso. Alguém que veio falar dele, sobre ele, mostrar essa pessoa gloriosa. E ele era alguém que precisava de uma apresentação, porque ele não é homens como nós, tão comuns, tão miseráveis, tão pecadores. Não, ele é o Filho de Deus. Ele é o Deus sempre eterno, que sempre existiu, sempre existirá. Ele é o eu sou. Então João tem uma maneira, tanto o evangelista, de apresentar a pessoa do Filho de Deus, quanto João Batista, como nós vimos ontem. João Batista, ele é um homem enviado por Deus para dar testemunho acerca do Filho de Deus. Qual é o testemunho de João? Não sou a luz, mas eu venho dar testemunho da luz. E o testemunho de João é tão implícito que ele chega a dizer que tudo que a gente precisa ter, ontem nós vimos, né? São 3 coisas que são básicas para todos os irmãos, não só do ministério da igreja, mas todos os que compõem a comunhão da igreja local, a vida da igreja. João, ele trata de forma muito clara aquilo que o Senhor deu para ele. E ele vai mostrar, primeiro ele diz: eu não sou alguém que foi enviado para trazer luz para as pessoas. Irmão, não existe nenhuma espiritualidade em nós que nos capacite a mostrar alguma coisa que o Senhor tem para o seu povo, não. Mas nós somos como lâmpadas que refletem a luz do Senhor. Como o Provérbios diz, que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando dia a dia até ser dia perfeito. Nós somos aqueles que somos chamados como igreja do Senhor, como os filhos de Deus, como João. Olha aqui, está aqui, eu sou uma lâmpada para iluminar. Mas João também diz: olha, eu sou a noiva de Cristo. Eu acho que a responsabilidade maior da igreja, que traz Cristo como a centralidade,
as canções trazem a pessoa de Cristo, as orações centralizam Cristo, é porque nós queremos casar, porque nós somos a noiva. João falou, olha, eu sou o amigo do noivo, o amigo do noivo se alegra ao ouvir a sua voz, e muito eu fico regozijante para que ele faça tudo aquilo que ele tem para fazer na sua vida, na minha vida. O que a gente precisa não é tentar mostrar aquilo que só um noivo tem que fazer. Só ele tem que fazer. Só ele salva, só ele busca, só ele elege, só ele predestina, só ele redime. É papel do noivo. E o papel da noiva é magnificar a grandeza do noivo. É declarar as realidades daquilo que Jesus Cristo é, irmãos. Nós não somos chamados a ficar se colocando no lugar do noivo, como nós vimos ontem. Mas nós somos chamados a magnificar e exaltar a beleza do Senhor Jesus Cristo. Então João, ele, por ter um ministério, todo mundo que tem ministério, tem pessoas que vão seguir, né? Ontem nós estávamos conversando, você começa a falar com a pessoa. Hoje nós vivemos um declínio na espiritualidade, não criticando ninguém, mas existe um declínio acerca de coisas básicas que a gente chama de fé cristã. Quais são? Regeneração, justificação pela fé, adoção ou a filiação, ou a gente poderia dizer, né, a pessoa e a obra de Jesus Cristo, a doutrina dos últimos dias que vocês estudaram, a escatologia, ou numa forma que é primária para os crentes, que deveria ser a exposição bíblica, sumiu da igreja. Então, quando alguém encontra alguém que tem alguma coisa para dar, ele fica como um periquitinho, né? Que fica ali, aquele filhotinho que necessita que a mãe coloque alimento na boca daquele filhotinho. Não sei se a sua percepção é essa. E João alimentou alguns discípulos. E começaram a seguir João. Só que João, ele não veio para ser o Cristo. Ele não é o enviado de Deus. Ele era um homem enviado por Deus. Mas o enviado de Deus é Jesus Cristo. Né? Ele chega a dizer, eu sou uma voz que só clamo, eu não tenho nada para fazer, senão ficar gritando no deserto, arrependei-vos! E cada um de vós tem os seus pecados cancelados. Ele é uma voz, irmãos. O que a gente precisa como igreja é que cada um dos irmãos seja uma voz que clama. No seu trabalho, seja uma voz que clama. Na sua casa, seja uma voz que clama. Na escola, Esté e Amanda, seja uma voz que clama. Ontem, a Beatriz, eu fiquei observando elas, né? As três estavam reunidas ontem. As três de 15 anos. Aí eu sentei, a Amadeu sentou, para entender o mundo delas, né? O mundo delas é o mundo delas. Mas uma coisa me chamou a atenção. Que a Beatriz falou, às vezes nós nos reunimos na escola para falar da palavra de Deus. Entendeu, irmão? Tem algo nos nossos filhos. Discipulado é colocar alguma coisa dentro de outra pessoa. E João fez isso como uma voz que clamava, chamando as pessoas, em vez dele estar lá no templo, lá com a lei, com o sacerdócio, João foi para o Jordão e começou a chamar o povo ao arrependimento. Só que chegou uma hora que todo mundo que tem ministério precisa sair da frente de Jesus. Se lembra que nós cantamos? Ele é o centro. Amém? Tem uma hora que você precisa sair do centro, sair do lugar de Jesus, para que Cristo conduza o seu rebanho, conduza a sua igreja. E João Batista, ele vai dizer, olha, quando ele viu Jesus vindo, ele não preservou os discípulos para ele. Ele não falou, Natanael, Felipe, vão ficar aqui, meu primo está passando lá, ele tem lá um monte de gente que está o seguindo. Não, quando ele viu Jesus vindo, João Batista, como a voz que clama, como a noiva de Cristo,
como a lâmpada que ilumina, como aquele que transfere essa realidade da pessoa de Cristo para os homens. Ele falou ali, gente, ali vai ele, olha quem está indo. Eis o Cordeiro de Deus. Ele não tomou preeminência para si, ele não se colocou no lugar de Cristo, irmão. Que coisa feia é quando qualquer ministro da palavra toma o lugar de Cristo. Tem um até que se diz que é vigário de Cristo, já viu? Não tem vigário de Cristo. Vigário de Cristo, não existe vigário de Cristo. A igreja não é de Pedro, a igreja não é de Paulo, a igreja não é de nenhum ministério, a igreja é de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, irmãos. A beleza em sermos igreja, termos Cristo como centro da nossa comunhão, nas nossas adorações, nas nossas orações, é que Jesus é central. E não é agora que Jesus começou sendo centro. Se lembra que nós cantamos? Que lindo! De quem esse hino? É seu? É mesmo? Meu Deus! Mas o que é interessante é que o hino diz assim: tudo aponta para Cristo. E uma coisa bela, quando você vê a primeira menção, né, claro, você vê no Gênesis, depois da queda, o cordeiro que o sangue foi derramado, que Deus cobre, né, Adão e Eva dos seus pecados, justifica ali. A primeira menção da obra justificadora de Deus é depois que Adão e Eva caem em pecado. Não tinha nada, era Deus e um homem, e Deus vai redimir o homem. Os teólogos chamam do próprio Evangelho. É o primeiro Evangelho, Gênesis 3,15, a primeira menção do Evangelho. Mas é um fato interessante quando Deus dá um filho a Abraão e depois Deus vai reivindicar o filho de Abraão, que é Isaac. E Deus pede a Isaac, a Abraão me dá o seu único filho. Prepara aí o camelo, coloca a lenha e sobe o Moriá. E ele prontamente, Abraão obedeceu, irmãos. E quando você olha para Romanos 4, Paulo diz que Abraão creu. Abraão creu contra a esperança. E Paulo ainda vai mais longe, diz que Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Ele creu em quê? Em que Abraão creu quando estava subindo o Monte Moriá? Ele cria que Deus havia de prover um substituto para o seu filho. E é lindo que o texto diz assim: respondeu-lhe Abraão, quando o menino perguntou: pai, tá bom, tem a lenha, tem o altar de holocausto, você tem a faca do sacrifício, mas cadê o cordeiro? E a menção mais clara é que Abraão virou para Isaac e falou: meu filho, Deus proverá o cordeiro para o holocausto. E eles seguiram juntos. Que lindo! Quem é, irmãos? Como nós cantamos, tudo aponta para Cristo. Esse cordeiro já é uma figura de Cristo. E quando Jesus, sendo perseguido, lá no Novo Testamento, em João capítulo 8, quando ele diz que ele é o Filho de Deus que se encarnou, queriam matar Jesus. Que ele falou: eu sou. E antes que Abraão existisse, Abraão não era nem nascido, eu já era sempiterno. Antes que Abraão existisse, eu sou Jeová. Aí falaram: você não tem 40 anos e você está dizendo que você viu nosso pai Abraão? Aí Jesus disse assim: Abraão, vosso pai, se alegrou quando viu os meus dias e se regozijou. Aonde que Abraão viu? Lá no Monte Moriá, irmãos. O cordeiro provido pelo pai é o que Abraão viu, e Jesus dá um testemunho para aqueles judeus. Os judeus ficaram furiosos: é você era o cordeiro? Você é aquele cordeiro que viria para substituir o homem como sacrifício para os seus pecados? Percebe, irmãos? A Bíblia é toda sobre ele. E Jesus sabia que a Escritura falava sobre ele em Gênesis 22, em Gênesis 3,15. Então, a beleza da história é justamente essa história da redenção.
que sempre o Cordeiro é o centro. O centro da história dos filhos de Israel é que Deus queria libertar o seu povo por meio de um Cordeiro. E diz assim, em Êxodo 12, 11 a 13, quando está no Egito, Deus vai tirar os filhos de Israel do Egito, Deus fala para eles, ó, vocês precisam imolar um cordeiro, sacrificar um cordeiro. Tinha muitas famílias, então quem não tem muita provisão, chama essa pessoa para participar. Interessante, né, irmãos? Que desde Êxodo 12, existe essa promessa que você pode chamar seus parentes para desfrutar de Cristo na sua casa. Cristo em casa existe, tá, irmãos? Cristo está sempre em casa. Por isso que a saída de Israel do Egito, Deus chama os filhos de Israel para celebrar a Páscoa em casa. Você entendeu? Mata o animal, pega o cordeiro, chama seus parentes, suas famílias, e ali você desfruta do cordeiro. Essa é a beleza da história da redenção. E qual é o foco? É que o sangue derramado tinha que ser passado nos umbrais da porta. Porque foram 10 pragas. E a 10ª praga era a morte dos primogênitos. Então, como que Deus iria preservar o seu povo? Pela morte do cordeiro. O cordeiro imolado, sacrificado como substituto dos filhos de Israel. Qual é a marca ali? É que cada casa deveria estar debaixo do sangue do cordeiro. Do sangue da nova aliança, o sangue de Jesus. Irmão, que nos preserva não é os nossos méritos, os nossos feitos, não. O que nos mantém na igreja é os méritos de Jesus. É a obra de Jesus. É o sangue de Jesus derramado na cruz. Por isso nós não acusamos ninguém, não apontamos ninguém, porque nós acreditamos que uma vez que Jesus, como nosso substituto, assim como em Êxodo 12, protegeu os filhos de Israel que estavam em casa. Por isso que a palavra Páscoa significa passar por cima. O anjo da morte, quando ele viu o sangue, o julgamento de Deus, o juízo de Deus, preservava alguns. Então isso mostra que a visão do Cordeiro é uma visão desde o Antigo Testamento. Deus vem mostrando, eis o Cordeiro de Deus. Isaías, é interessante que quando ele fala, Isaías 53, 7 e 10, Isaías falando do servo sofredor, ele diz assim, como cordeiro, ele foi levado ao matadouro como oferta pelo pecado. Você percebe? Em Gênesis 3,15, a visão de Moisés é sobre o cordeiro imolado, o sangue derramado, a pele do cordeiro cobriu Adão e Eva dos pecados. Embora eles se esconderam atrás de uma moitinha, cozeram uma tanguinha de figueira, ficaram lá escondidos. Mas Deus não veio com nenhuma acusação. Deus perguntou, onde vocês estão? Adão, Eva, onde vocês estão? Eu tenho a solução para o problema de vocês, que é o pecado. Qual é o problema do pecado? É sangue, irmãos, é sangue derramado. Para que Deus seja propiciado, para que Deus seja apaziguado, para que o coração do Pai seja realmente reconciliado com Adão e Eva. E quem é que fez? Ele é o propiciador e a propiciação é Deus, irmãos. É Ele que desce, mata o animal, que é uma figura do Filho, derrama o sangue do Cordeiro e cobre nossos primeiros pais. Em Gênesis 22, quem é que proveu o cordeiro no lugar de Isaac? É Deus, irmão. Deus é a propiciação e Deus é o propiciador. Deus é o que se oferece, Deus é o que se entrega através do seu Filho por nós. E aqui Isaías está dizendo, ele como cordeiro foi levado para cobrir-nos com seu sangue todos os nossos pecados, irmãos. Como a gente precisa mudar nossa visão da igreja. Uma igreja debaixo de condenação, tacão religioso,
tem medo de tudo, tem medo de macumba, tem medo disso, tem medo daquilo. Irmãos, nós somos a igreja comprada pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Não há nada a temer, não tememos a morte, não tememos a vida, não tememos os anjos, não tememos principados, nem potestades, nem hortes espirituais da maldade, nem o diabo, nem o eu, nem o mundo, irmãos. Nós somos comprados com o sangue de Jesus. A igreja esqueceu que a cruz nos comprou. O Amadeus estava comentando que ele está ajudando um irmão novo, cheio de problema, irmão, acreditando que está carregando maldição de antepassado, irmãos. Paulo aos Gálatas diz que maldito foi aquele que foi pendurado no madeiro, que é a cruz. Não quebramos mais maldição, não tem maldição do meu avô, nem do meu tataravô, nem dos meus antepassados. Tudo foi colocado sobre Jesus na cruz. Se lembra de Isaías 53? O castigo. O que é castigo no hebraico? É maldição imputada a qualquer tipo de pessoa. Isso foi colocado não sobre mim, foi sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías falou, ele é o Cordeiro. Quantos anos antes de Jesus nascer? 700 anos antes. Era uma profecia, irmãos. E quando você olha para o Novo Testamento, João Batista diz o quê? Eis o Cordeiro de Deus, que tira, é o mesmo Cordeiro. E quem escreveu o Evangelho de João, que faz a narrativa sobre João Batista? É o João Evangelista. E quando ele escreve Apocalipse 5, 6, ele diz assim, depois, aqui não vamos entrar no cunho do amilenismo, nem dispensacionalismo, nem pré-milenismo, nem pós-milenismo, mas eu sei que João viu uma coisa extraordinária. Ele, quando olhou, porque em João 4 ele diz assim, depois das 7 igrejas, a situação das igrejas, João falou, é o fim. Se nada é salvo, se está essa bagunça na igreja, Éfeso perdeu o primeiro amor, Esmirna sofre calada, Pérgamo se casou com o mundo, Tiatira se tornou uma igreja sacrificial, Sardes tem nome de que vive, mas está morta, Filadélfia ainda preserva do amor fraternal, Laodiceia está corrompida, é orgulhosa. João olhou e falou, e agora, o que vai ser? Parece que João leu Daniel capítulo 4, versículo 26. Se lembra de Nabucodonosor? Quando ele pastor e Daniel foi chamado. Falou, Daniel, o que está sucedendo? Eu estou virando um animal. Daniel falou, rei, você precisa entender que tem alguém sentado num trono, governando seu reino, sua vida. E o termo que Daniel 4:26 usa é o céu reina. Está vendo, irmãos? O Rio Grande do Sul não é uma catástrofe que o diabo soprou, igual a história dos 3 porquinhos, não, irmão. O céu reina, amém, irmão? Tudo está debaixo do controle de Deus. O diabo é uma criatura. A igreja colocou o diabo como um ser divino. Ele não é divino. Ele é uma criatura. Teologicamente não existe dualismo cristão. Deus não está lutando contra um ser que ele criou, não. Jesus não está lutando contra um ser que ele viu o Pai criar, que ele também criou, não. Nem o Espírito Santo. A Trindade não está disputando com o diabo. O diabo é um miserável, de um gato desdentado que não pode fazer nada no Rio Grande do Sul sem que Deus autorize, porque o céu reina, irmão. E João falou, e agora? Jesus falou, sobe para cá, para o céu. Você quer ter uma visão da situação do mundo, da história globalizada, das atrocidades que já aconteceram? A gente precisa olhar que tem um trono, como Daniel 4:26, que o céu está reinando, e ele subiu. Quando ele subiu, viu alguém assentado num trono semelhante à pedra de jaspe. E depois do trono,
João diz assim, então vi. Ai, irmãos. Estava lá alguém sentado. Estava lá governando. A igreja estava cambaleando. E Deus falou, quem está sou eu governando. A gente olha para a igreja, não dá uma decepção. Estava vendo as matérias do Rio Grande do Sul, que eu tenho orado muito pelos cristãos, os não cristãos ali. Mas a minha motivação é Daniel 4:26. Minha oração tem sido, Deus reina sobre o Rio Grande do Sul. No meio da catástrofe, da morte, da miséria, da morte dos cãezinhos, do caramelo em cima do telhado. Irmão, a guerra não é entre o PT, nem entre o PL, nem entre o Centrão, não, irmão. Ali a guerra nem é contra o diabo, não. Deus não está guerreando ali, não. Deus está reinando. Porque diz aqui Apocalipse 5:6, quando João olhou, ele viu no meio do trono 4 seres viventes e entre os anciões de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele viu o cordeiro na eternidade que se ofereceu como sacrifício por todos os eleitos ao longo da era e ao longo do tempo, que vai ser chamado para ser redimido, justificado e santificado, e até a glória, irmão. Aqui tendo sido morto, significa que Jesus morre todo dia, não, é que o sacrifício é eterno. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E quem está assentado no trono, quem é, irmãos? É o Cordeiro, entendeu? Ele é o Cordeiro em Gênesis, e ele é o Cordeiro no Apocalipse. No início ele é o Cordeiro, no fim ele é o Cordeiro. E João fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No meio ele é o Cordeiro. Hoje nós queremos celebrar a festa do Cordeiro, irmãos. Que nada está sobre o nosso domínio, sobre o nosso comando. Não. O mínimo que a gente faz é deixar com que a autoridade de Cristo governe o Rio Grande do Sul, ajude os cristãos, os não cristãos, e tem até que orar pelas autoridades constituídas. Não gosto do PT, sou bolsonarista assumido, mas temos que orar, porque até nesses golpes, nos erros, atrás da história do livro de Esther, você não vê a menção de Deus, mas vê derrota, miséria, atrocidade contra os filhos de Israel. Mas a mão invisível e soberana de Deus estava ao longo da história dos filhos de Israel, no livro de Esther. Então a mão invisível de Deus, irmãos, está atrás da história do Rio Grande do Sul. Nós não sabemos, porque catástrofe não se explica. Não se explica os filhos de Jó mortos. Não se explica os gados de Jó mortos. Não se explica que Jó pega uma telha e começa a se cavucar porque está... Não se explica. Soberania de Deus é assim, fique quieto, que eu sou responsável pelo que eu faço. Você só dá glória ao meu nome, porque no final eu vou mostrar quem você vai virar. E Jó ficou argumentando, querendo entender a soberania de Deus, irmão. Não entende, você não vai conseguir entender. O que você tem que fazer? É confessar como Jó. Bem sei que tudo pode, é a soberania de Deus. Jó fala, eu sei que o domínio, o governo da minha vida, da minha casa, dos meus bens, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, está sobre as suas mãos soberanas. Irmãos, como a gente precisa resgatar a doutrina da soberania de Deus. Uma nação que você vê uma catástrofe e tem crente dizendo que é o diabo que está morando no Rio Grande do Sul. Não é o diabo, embora haja espiritismo, candomblé, magia negra, mas Deus está reinando sobre tudo isso. Jó diz, eu sei que tudo podes e nenhum dos seus planos podem ser impedidos. Quais eram os planos de Deus? Era que Jó perdesse tudo. É difícil ouvir isso, mas é. Não é isso? Ele não perde tudo? E na tragédia a gente não consegue entender que no trono o Cordeiro está sentado. O mesmo Cordeiro que João diz que tira o pecado do mundo,
Ele é aquele que 1 Pedro 2,24 diz, carregando ele mesmo no seu corpo, sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, e pelas suas chagas fomos sarados. Tira o pecado do mundo. João quer dizer que Deus removeu os nossos pecados. Você sabe quem você é, irmão? É que a gente fica com aquela noção de que o pecado está escondido ali, o pecado está aqui. Irmãos, na cruz, quando Cristo morre em nosso lugar, Ele tira, a palavra grega para tirar é airo, significa remover a culpa, remover a mancha, remover o peso. Você entendeu, irmãos? Por isso que a gente pode declarar como Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei, olha isso aqui que Paulo vai dizer, a lei do Espírito e da vida nos libertou da lei do pecado, pecado no singular, porque é o mesmo pecado que Cristo tirou sobre nossos ombros. E hoje a igreja fica enumerando o pecado, 7 pecados capitais, e anula a obra de Cristo na cruz. Cristo veio para tirar o nosso pecado, que nós herdamos de Adão quando caímos. Então a cruz ela trata com tudo aquilo que é negativo no universo. Quando João diz, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado de quê? Do mundo. Que mundo? É o cosmos, irmão. Você acha esse mundo colorido? Atrativo? Somente os jovens, né? O Instagram é um mundo de opções. O YouTube é um mundo de opções. O TikTok é um vasto mundo de opções. E João diz que Jesus morreu para o quê? Para que a gente pudesse ser liberto do mundo. Não é sair do mundo. Jesus falou, eu oro ao Pai para que não os tire do mundo. Porque no mundo, o que é o mundo? É o cosmos. No grego significa o sistema que Satanás organizou. Qual é o sistema que Satanás organizou nos céus, na terra, mais especificamente? Ele organizou a política, a religião, a cultura. Deus não criou isso, irmãos. Isso é depois da queda. Que o propósito de Deus é um homem segundo a sua imagem, que iria se multiplicar e nós iríamos terminar na Nova Jerusalém, entendeu? Gênesis ao Apocalipse. E não ia ter um intermédio, um lugar para a gente ficar com a perna para o alto, pensando na nossa vida. Nós íamos viver eternamente para a glória de Deus, comendo, bebendo, vivendo para a glória de Deus. Só que o pecado interferiu, e quando o pecado interferiu, surgiu uma coisa chamada mundo, dentro da terra que Deus criou. Por isso que no Gênesis não existe que Deus criou um mundo. Vocês nunca perceberam isso, não? Gênesis 1 diz, no princípio criou Deus os céus e o mundo. A palavra hebraica erit. Deus não criou nenhum sistema organizado. Deus criou os céus e a terra, criou o homem à sua imagem, segundo a sua semelhança, e Deus não criou o mundo, Deus criou jardim, entendeu? Jardim não é o mundo. Jardim era uma esfera que Deus vinha, conversava com Adão e Eva. Todos os dias, na viração do dia, ao entardecer, Deus ia lá. Quando o homem cai, o mundo surge. E o mundo é colorido, né? Já percebeu que a nossa vida fica presa no mundo. Por isso que quando Paulo escreve aos Gálatas, ele diz que a obra de Cristo na cruz, não sei se você já viu, Gálatas 1,4, ele diz que Jesus morreu na cruz para nos desarraigar do mundo. A gente não tem noção desse sistema aí. Olha lá, um Estado arrasado e o PT fazendo política pública. É um mundo político. O mundo político está centrado no homem, naquilo que o homem tem como propósito. Ele é partidário. Mas graças a Deus, irmãos, que
os gaúchos estão como os filhos de Israel. Estão vivendo debaixo de um governo celestial. É o povo cuidando do povo. É o povo indo, socorrendo o outro e levando comida. Os empresários não gostam de Pablo Marçal. É um coach louco, prega heresia. Mas vou te falar uma coisa. Ele enviou agora 75 toneladas de alimento. O governo está louco. O velho da Havan, o velho botou os helicópteros todos. Inaugurou ontem uma super loja. E tudo que tem entrada é para socorrer aquele estado. O céu reina. Por isso, saia do mundo político, saia do mundo religioso, saia do mundo acadêmico. Irmão, esse mundinho aí não tem mais saída não. Você lembra de 1 João? Como que João diz? 1 João 5,19, ele diz que o mundo, o quê? O mundo inteiro mesmo, o cosmos, o sistema que Satanás organizou, político, por isso que a educação é um dos mundos mais malignos que tem. Tanta disputa, quem está certo, quem está errado, quem é mais filosófico, quem sabe mais. Estava conversando com elas ontem que colocaram o que agora? Para substituir matérias, colocaram... Oi? Fala. Mas quais são as matérias? Fala mais alto. Vai ter aula de fotografia. Eu nunca vi isso, irmão. Tirar as aulas de filosofia para ensinar as meninas a tirar foto. Acabou, irmão. Essa politicagem do Paulo Freire maligna para dizer educar o povo, para tê-los na mão. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vou terminar lendo uma frase muito bela do John MacArthur sobre esse sacrifício substitutivo que nos tira do mundo, nos livra do eu, nos livra do pecado, nos livra do diabo, nos livra dos demônios. MacArthur diz assim: o sacrifício de Jesus pelo pecado alcança todos os seres sem distinção. Por isso tem que pregar o evangelho para todo homem. Você não sabe quem é eleito? Você não sabe quem Deus predestinou antes da fundação do mundo? Então MacArthur diz, olha isso aqui agora, mas ele só é eficaz para aqueles que recebem Cristo como Salvador, ou seja, Deus só salva eleito, tá vendo? A pregação é para todo mundo. Ide, pregai o evangelho para toda criatura, e todo aquele que crê e for batizado, Marcos 16,16, será salvo. Mas quem é salvo é quem crê, João 12. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, irmãos. Então, o Cordeiro, especificamente, ele veio para nos libertar dos nossos pecados e nos arrancar do mundo. Que nessa manhã a gente celebre o Dia das Mães, que a gente possa lembrar para as nossas mães. Eu não tenho mais mãe viva, mas quem tem, dá o cordeiro para ela. Quer ver sua mãe feliz? Dá cordeiro. Porque o cordeiro é para casa, é para o lar, né? Então que o Senhor abençoe os irmãos, continue conduzindo os amados, e que a gente, dia a dia, irmãos, entenda que nós vivemos para amar o Cordeiro, para desfrutar do Cordeiro. E breve nós estaremos no novo céu e na nova terra, eternamente com o Cordeiro. Amém? Senhor, nos dê graça. Obrigado. Obrigado porque Tu és um Cordeiro amável. Tu és um Cordeiro que foi imolado como um sacrifício em nosso lugar para que pudesse nos libertar do mundo, do eu, do pecado, do diabo, dos demônios. E hoje podemos declarar, Senhor, que somos seguidores do Cordeiro. E queremos Te seguir ainda todo esse ano, durante toda a nossa vida, 20, 30, 40 anos, enquanto vivermos, queremos ser como o Apocalipse diz,
seguidores do Cordeiro aonde quer que Ele vá. Não nos deixe perder a visão do Cordeiro. Não nos deixe perder a visão de que o Senhor é o nosso substituto eterno, a nossa propiciação. O Senhor é aquele que veio nos redimir dos nossos pecados, porque Tu cumpriu toda a justiça do Pai, para que pudéssemos ser reconciliados por meio da Sua morte na cruz. Hoje somos aceitos e amados pelo Pai através de Ti. Por isso nos abençoa, Senhor. Nos livra de condenação, pensamento de morte, pensamento que estamos esquecidos, deixados de lado. Nós queremos entender que somos filhos do Cordeiro, somos a igreja do Cordeiro, somos o povo do Cordeiro. Ó Deus, tira a nossa visão míope e nos dá uma visão que o trono, o Cordeiro está sentado e governando. O que eu te peço nessa manhã, abençoe os irmãos que vão estar com seus familiares, suas mães, suas famílias, que haja muito desfrutar do Cordeiro, que possamos falar que amamos nossas mães, mas declarar que somos seguidores do Cordeiro. Por isso nos abençoe, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.